O Via Justiça de hoje é sobre os problemas com planos de saúde que geram ações na Justiça. Nossos convidados, a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, presidente do Fórum Permanente de Direito à Saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Mário Aguirre, especialista em Direito de Saúde. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargadora, quais são os principais problemas com os planos de saúde nesse momento? Olha, eu entendo que os problemas maiores é que os planos de saúde, eles são tipicamente regionais. E o atendimento que se procura é mais amplo do que isso. E então nós vemos proliferarem inúmeras discussões, reclamações que chegam à justiça sem que a justiça às vezes tenha condições de resolver todos, porque o problema também é muito contratual. Além do legal, né, normativo, é contratual. Então nós encontramos um limite aí para resolver. Hoje os planos de saúde, eles atendem a cerca de 40% dos habitantes do Brasil. Então é um assunto muito relevante, muito importante, tanto para a saúde como socialmente e até para a economia, né, brasileira. Então esses problemas aí nós vimos enfrentando, mas são diversos. As reclamações existem sobre recusa de medicamentos, recusa de atendimento hospitalar, internação, de exames, muita recusa referente a exames, principalmente exames novos, e vai aí. Como que o senhor vê esses problemas, doutor Mário? O problema, na verdade, é que hoje a estrutura das operadoras ela termina sendo insuficiente para poder atender a demanda dos usuários. Houve um boom muito acelerado de alguns anos para cá pela demanda, provocado principalmente pela incapacidade do SUS de prestar um atendimento efetivo e de qualidade para todos os usuários. Com isso, o que é que a gente tem? Uma parcela da população que colocou as suas fichas num plano de saúde, paga, muitas vezes não paga barato e também não tem uma noção exata daquilo que ela está contratando, do objeto do contrato no momento em que ela der um plano de saúde. Por muitas vezes, então, ela julga ter direito a um procedimento que no final das contas não está coberto, ela julga ter direito a um exame que não está coberto. Existe uma dificuldade, talvez, de comunicação entre usuários, médicos, prestadores e planos de saúde, porque o mesmo exame com a nomenclatura A ele pode ser aprovado e com a nomenclatura B ele pode não ser aprovado. Existe hoje um rol de procedimentos e eventos em saúde que é determinado pela ANS, ele é um rol elaborado pela ANS e dentro desse rol, chamados planos de referência, eles estão obrigados a prestar todos aqueles atendimentos que estão ali, seja atendimento ambulatorial, atendimento em termos de internação, exames, enfim. Mas existem os planos antigos, os planos anteriores à Lei 9656. Esses planos, eles não são acobertados pela legislação. Então, com isso, existem duas categorias, na verdade, de plano de saúde e são categorias que possuem direitos diversos e é necessário que o usuário saiba em qual categoria ele está inserido para saber quais são os direitos que ele tem e pleitear isso junto ao operador de plano de saúde e, eventualmente, junto ao judiciário. Desembargadora, quais são as críticas às leis dos planos de saúde? Pontos positivos, pontos negativos? Eu faço mais crítica à regulamentação do ANS do que às leis. As leis, elas não podem prever todos os casos, mas a ANS pode. E ela, na realidade, ela regulamenta os planos individuais e somente monitora os planos coletivos. Temos os coletivos que são por adesão, acima de 30 pessoas, e temos os coletivos empresariais. Os empresariais, nós não vemos muita dificuldade na gestão, porque existe um poder de negociação das empresas. Mas os planos os planos coletivos por adesão, eu entendo que eles sofrem mais a pressão das prestadoras do plano de saúde, sabe? Então eu entendo que existe muito problema para os planos coletivos por adesão que estão crescendo de uma forma, assim, gigantesca. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre os planos de saúde, as dificuldades que os usuários enfrentam em relação aos planos. Você paga um plano de saúde caro e na hora que você precisa,
não te atende. Eu tenho amigos que demoram muito tempo para ser atendidos, mesmo tendo plano de saúde. Devido, principalmente à grande espera para a marcação de consultas especializadas, para exames especializados, o atendimento ineficaz nos seus prontos socorros. Deveriam também olhar o lado dos médicos conveniados, pelo fato de pagarem poucos a esses médicos e aí dificultar o atendimento ao usuário. Nós temos conhecimentos também das dificuldades que está em todos os municípios, em internações, como também eu acredito que nos convênios também. Horrível. A gente costuma falar que é um SUS melhorado. Como que o senhor vê a fala popular, doutor Mário? Na verdade, o usuário tem razão, né? Aquela velha máxima de que o cliente tem sempre razão, ela é verdadeira nesse caso. Como eu dizia, a gente tem uma demanda muito grande e uma oferta de serviço restrita. Quando a usuária se referia à questão de prazo para exame, a gente tem a regulamentação normativa dos planos de saúde, ela é feita pela ANS por meio de resoluções normativas, são as RNs. Então você tem uma RN, por exemplo, que vai dizer, olha, no caso de um exame de alta complexidade, um exame de ressonância magnética, por exemplo, o plano ele é obrigado a prestar esse serviço em até 21 dias úteis contados da apresentação do pedido. Se ele não apresentar, se ele não fornecer, liberar esse procedimento, ou justificar uma eventual negativa, e ficar caracterizada a indisponibilidade do serviço, o usuário tem direito a recorrer a um prestador não integrante da rede credenciada. Ele pode, na pior das hipóteses, evidentemente que observadas todas as previsões legais, ele pode inclusive se valer de um profissional particular e pedir o reembolso. Mas a cobrança, a exigência desse direito naquele momento de necessidade, naquele momento de premência, é muito complicado. Ele pode eventualmente fazer uma denúncia à ANS, ele pode eventualmente conseguir a penalização desse plano de saúde, são penas pesadas, penas pecuniárias, penas de multa, ele pode conseguir o amparo do judiciário, mas nesse meio tempo pode ser que a saúde dele tenha sido deteriorada de maneira irreparável. Então, na verdade, é muito importante que o usuário tenha acesso à informação plena. O site do INSS na internet é muito bom. Ele tem um tutorial de passo a passo em caso de negativa, em caso de... ele prevê, na verdade, cada problema e ele dá o caminho para cada problema. Mas para você colocar isso em prática, seja por meio do judiciário, seja por meio de uma penalização do INSS, é um pouco complicado e por vezes demora sim. E a senhora desembargadora, como viu a fala popular, como que a Justiça está decidindo esses casos relatados? O clamor popular, tem sempre razão. E isso daí a gente observa. Nesse caso, por exemplo, de prazo, a norma estabelece prazo de 7 dias, por exemplo, para consulta. Mas dentro daqueles estabelecimentos que pertencem aos planos de saúde ou que são credenciados. Fora disso, não estabelece um prazo. E quando o usuário vai à justiça, a maior dificuldade que tem é a prova. Muitas vezes ele não obtém uma liminar, não obtém, fica revoltado, mas ele não leva a prova. Se ele entrar no site e procurar se informar quais os caminhos, ele vai obter todas as informações, mas não são todos que têm essa facilidade de entrar num site e ver aí os caminhos para se orientar. Então é difícil aí o problema. A judicialização da saúde é o caminho contra todos esses problemas, doutor Mário? Perdão, não entendi. A judicialização da saúde? De modo algum. Eu acho que a judicialização é sempre o pior caminho porque envolve um litígio. A postura da ANS no trato com as operadoras e com os usuários é sempre promover a conciliação. E a conciliação somada à informação do usuário, um usuário consciente, bem informado e uma ANS disposta a fazer a conciliação, certamente vai resultar num acordo, porque a operadora também ela não quer dolosamente infringir a lei, ela não quer violar os normativos de propósito, porque ela vai receber a penalidade que é pesada no final das contas. Mas é muito importante que o usuário saiba, como a desembargadora bem falou, se ele vai exigir um exame e aquele exame é um caso de urgência ou emergência, nos termos da Lei 9656, as situações de emergência têm que ser expressamente declaradas como tal pelo médico assistente. Então, se ele procurar o judiciário sem colocar isso no papel, ele não vai conseguir eliminar. No próximo bloco, os reajustes dos planos de saúde. Como são feitos esses reajustes em face das leis que os autorizam? Ouvir a Justiça e os problemas com os planos de saúde que geram ações na Justiça.
Participam do programa a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, presidente do Fórum Permanente de Direito à Saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Mário Aguirre, especialista em Direito de Saúde. O Via Justiça ouviu o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa. Ele falou sobre a negativa de cobertura dos planos de saúde. Vamos ouvi-lo e depois nós comentamos aqui. Toda negativa deve ser informada por escrito com a justificativa do porquê que aquele consumidor não está tendo a cobertura para determinado atendimento. É importante que esse consumidor conheça os seus direitos, a legislação que o protege e, principalmente, havendo aí uma recusa no atendimento, uma má prestação de serviço, ele formaliza a reclamação não só na agência reguladora, como também nos órgãos de defesa do consumidor. Desembargadora, como proceder em caso de recusa de cobertura pelos planos de saúde? O usuário ele tem diversos caminhos. Ele pode procurar o PROCON, ele pode procurar os juizados especiais, ele pode procurar o Ministério Público. Tem diversos órgãos aí que estão protegendo o usuário, o consumidor, de forma efetiva. Mas eu aconselho que, em último caso, seja procurada a Justiça. Apesar de que agora dentro da Justiça nós temos diversos instrumentos de mediação, de conciliação, antes e depois do ajuizamento de uma ação. E como que a Justiça está definindo esses reajustes abusivos? Olha, o reajuste abusivo, esse termo abusivo é muito aberto, então vai depender muito do que se entende como aí abusivo. Quando se trata de plano antigo, então a situação é mais polêmica, a jurisprudência diverge muito. Para os planos atuais, nós sabemos que a ANS não regula a parte de planos coletivos, mas regula e dá o limite para o reajuste de planos individuais. Só que o percentual que ela estabelece, que ela fixa, ela leva em consideração aquela média estabelecida nos planos coletivos. Então, na realidade, ficam atrelados. E isso daí eu acho que onera, apesar de que a alegação da ANS é que nos planos coletivos os empresários têm um poder de negociação muito grande. Mas eu não acho que seja assim tão grande a ponto de liberar para os individuais. Mas, doutor Mário, sobre isso que a desembargadora falou, que reajuste os planos individuais pela média, né? Isso. É uma crítica muito grande em relação a isso. O que o senhor tem a dizer sobre? Na verdade, a ANS parte do pressuposto de que os planos, o reajuste que acontece nos planos empresariais, ele é um reajuste justo, vamos dizer assim, justamente em função dessa pretensa paridade de força entre as empresas e a operadora de plano de saúde. Isso não acontece. Hoje em dia nós temos planos empresariais que existe até propaganda, né? É recorrente na mídia, a partir de 3 empregados você pode fazer um plano de saúde. O reajuste dele fica atrelado, existe o chamado agrupamento, né? E o reajuste desse plano fica atrelado aos planos com mais de 30 usuários, como bem disse a desembargadora. Mas na prática você tem a perda da força de negociação do empresário que representa determinado grupo de empregados. Com isso você tem reajustes que vão exceder, muitas vezes, a expectativa do consumidor. Em regra, excedem a inflação, como aconteceu agora no reajuste autorizado em maio, foi de 13%, se não me engano, para a inflação de 8%, 9% no período, mas porque isso engloba também investimento em tecnologia, isso engloba a remuneração dos profissionais, geralmente dos médicos, que tem que ser acima da inflação, porque é um profissional que tem essa demanda no mercado. Isso engloba a inclusão de medicamentos, como recentemente nós tivemos a inclusão de vários medicamentos para combate contra o câncer, medicamentos caros. Então, são reajustes que, no final das contas, eles são feitos de maneira não tão clara para o consumidor e termina, por vezes, sendo considerado abusivo. Mas, como bem disse a desembargadora, a abusividade é um conceito muito amplo. Desembargadora, é verdade que as empresas estariam burlando a proibição de reajustes acima dos 60 anos, ou seja, aumentando exageradamente aos 59 anos, fazendo mais que dobrar a prestação nessa idade? O que fazer contra isso? Isso realmente acontece. Esse aumento aí, bem maior quando se chega aos 59 anos, ocorre, mas se é feito dentro daquele limite que existe dentro de uma proporção, né, dentro do princípio da isonomia e tudo, não se pode fazer nada. Mas se for abusivo, pode.
E nós temos feito, existem diversas decisões judiciais até reduzindo. Teve um caso até recente em que foi considerado abusivo o índice de 13,55, né, que foi fixado, não é o que estava em discussão, mas um aumento realmente muito abusivo, um reajuste. E me parece que até esse de 13,55, a decisão entendeu ser abusiva porque a inflação tinha sido naquele período de mais ou menos 8%. Então foi reduzido ao nível da inflação, ao índice. Doutor Mário, qual a relação que tem que ser observada entre o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor em se tratando de reajuste de plano de saúde? É interessante a gente fazer uma relação entre o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso e também a Lei 9656, porque os três estão intimamente relacionados. Para os planos chamados planos velhos, planos anteriores à Lei 9656, então são planos celebrados, com contratos celebrados até o dia 2 de janeiro de 99, o que vale é o que está no contrato. Então, se o contrato previa o reajuste em 10 faixas etárias, 15 faixas etárias, reajuste à base de INPC, IGPM, ou IGPM mais X%, isso vale até que seja constatado alguma abusividade, algum desequilíbrio e, eventualmente, o judiciário venha reequilibrar essa relação. Entre a edição da Lei 9656 e a promulgação do Estatuto do Idoso, nós tínhamos 7 faixas etárias. E nessas faixas etárias, a última era de 70 anos ou mais, você não pode fazer com que as últimas faixas, salvo engano, as últimas 3, o preço das últimas 3, o reajuste das últimas 3, excedesse o das 4 anteriores. E a última faixa não poderia ser mais de 6 vezes superior ao da primeira faixa. Isso acontece ainda depois do Estatuto do Idoso, só que o número de faixas foi modificado, nós temos hoje 10 degraus etários, o último sendo de 59 anos ou mais. Então você pode dobrar, a pessoa tem 58 anos, paga X reais, fez 59, passa a pagar 2X? Pode. Só que essa dobra, ela tem que estar dentro de um contexto, como a desembargadora apontou. Então você não pode ter, nas últimas 3 faixas, a soma, o valor das últimas 3 faixas somado não pode exceder das 4 anteriores. E da última faixa ele não pode exceder ao sextuplo da primeira faixa. Isso tem que estar no contrato no momento em que a pessoa assina. Ela tem que estar ciente, então ela está preparada para cada momento para poder saber e não ser pega de surpresa. Ouvir a Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Ouvir a Justiça e os problemas dos consumidores e planos de saúde na Justiça. Participando do programa, a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, presidente do Fórum Permanente de Direito à Saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Mário Aguirre, especialista em Direito de Saúde. Desembargadora, a ausência de uma regulamentação específica para os planos coletivos, a senhora acha que isso deixa os consumidores vulneráveis até que ponto? Deixa muito vulnerável, porque na realidade essa negociação é muito relativa. Nós sabemos que o poder de negociação é muito maior para o plano de saúde, porque não existe concorrência nessa área, a concorrência é muito pequena. Então isso vai prejudicar o plano empresarial. E existe outro fator também que eu entendo que pode prejudicar muito, é que quando num determinado ano uma empresa faz uma negociação para mais e o reajuste é superior à média do mercado, no ano seguinte, se ela quiser negociar, o plano de saúde não aceita, porque vai abaixar a média da negociação e influir também nos planos individuais. Aí, então, é que fica o maior prejuízo. Gostaria da opinião do senhor sobre isso, doutor Mário. Como eu disse, a ideia em si é muito boa. Abstratamente, a ideia é muito boa, porque você, ao regular a média de aumento dos planos individuais pelos planos corporativos, você vai ter um panorama do mercado, né? Você vai ter a incorporação de tecnologias, o uso, enfim, a demanda, né? Só que no final das contas, como disse a desembargadora, o poder de negociação é muito pequeno. Os grupos são cada vez menores, a concorrência é cada vez menor, você está nivelando os preços por cima, esse preço nunca vai reduzir no final das contas. Então, com isso, a gente vai ter sempre uma tendência de aumento nos preços, tanto nos planos corporativos quanto nos planos individuais. Eu tenho aqui os números certos, né? Informação do IDEC, que é o Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor, ele protestou contra esse reajuste de até 13,55% nos planos de saúde, que foi anunciado pelo governo em junho, e que seria o mais alto em 10 anos, segundo a informação do IDEC. E ele sugere, então, realmente que esse reajuste seja indexado à inflação, que foi de 8,17% no período entre maio de 2014 e abril de 2015. Aí eu pergunto para a senhora, desembargadora, é correto reajustar os planos de saúde acima da inflação? Eu entendo que não deve ficar atrelado obrigatoriamente à inflação, porque existem outros critérios a serem utilizados, inclusive incorporação de tecnologia. Como ele disse, aqui em Belo Horizonte mesmo, nós temos visto a Unimed, que eu considero a Unimed de Belo Horizonte um bom plano de saúde. Ela está construindo unidades, hospitais, então vai a um atendimento muito superior à expectativa. Já em outros locais eu vejo assim um atendimento super precário sem que haja uma explicação para isso. Então esse atrelamento não é necessário, mas pode servir como critério, pode servir como parâmetro. Doutor Mário, a intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre as empresas operadoras dos planos de saúde tem sido eficaz? Ela é eficaz na medida em que as penalidades são altíssimas e são aplicadas, eu diria que de maneira implacável, seja a suspensão de comercialização, seja a imposição de multas, seja a alienação compulsória de carteiras. É muito importante que o consumidor acompanhe o dia a dia da sua operadora. Os indicadores de qualidade da operadora estão disponíveis no site da ANS. A cobertura a qual esse usuário tem direito está disponível no site da ANS, porque ela identifica se é um plano novo ou um plano velho, e sendo um plano novo, a cobertura que ele tem direito ela vai ser aquela prevista no rol de procedimentos e eventos em saúde. Então é muito importante que o consumidor conheça o que está contratando. O direito à informação, ele está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei muito anterior à lei dos planos de saúde, inclusive, mas a própria legislação de saúde, específica de saúde, seja legislação a 9656, sejam normas administrativas, como são as resoluções normativas da ANS, elas são muito favoráveis ao consumidor nesse sentido de fornecer informação. É importante que o consumidor saiba, por exemplo, que o reajuste dos planos coletivos ele é feito em função da sinistralidade. E a sinistralidade é o quê? É o uso. Então, se o consumidor tem um plano com mais de 30 usuários que não está atrelado então a nenhum outro plano, ele não está agrupado em nenhum outro plano, se não houve nenhuma utilização excessiva, se não houve um tratamento dispendioso, um tratamento contra câncer, por exemplo, uma quimioterapia, enfim, por esses 30, 35, 40, 300 usuários, não existe justificativa legal nem técnica para a gente ter um reajuste, que não seja a inflação para fazer o quê? A recomposição do preço. A inflação é a recomposição do preço, por isso que eu concordo com a doutora Vanessa para poder dizer que não pode ficar atrelado, porque a incorporação de tecnologias, o fornecimento de medicamentos, ele não vai estar incluído nesse custo que vai ser representado pelo reajuste da inflação. Mas o arcabouço legal, desembargadora, isso pelo que o doutor Mário fala, a senhora também conhece, ele não é confuso para o consumidor, porque não deveria ser mais simples, a pessoa fica sem saber o que é isso, o que eu tenho direito, o que eu não tenho. Não é precisamente essa falta de informação que leva aos abusos. Se o consumidor for bem orientado, bem informado, ele vai saber o que ele pode exigir. Por isso é que nós sempre recomendamos, antes de entrar na justiça, para não entrar errado e perder, procura um PROCON, procura um escritório especializado de advocacia que entenda sobre o assunto, sabe? E às vezes mesmo até na própria justiça, hoje nós temos lá pessoas que podem informar, que podem orientar. Projetos de lei no Congresso sobre os planos de saúde, o senhor está acompanhando, doutor Mário? Tenho acompanhado. Tem coisas boas lá? Olha, toda inovação é bem-vinda desde que ela seja realmente uma inovação, né? Ela não seja uma regressão. Existe uma tentativa de retirar da ANS o controle dos planos de saúde. Isso é uma coisa abominável, porque todo o arcabouço legal ele caminha no sentido de proteger o consumidor, que é a parte hipossuficiente nessa relação. Se houvesse essa proteção efetiva nos termos da lei, nos termos das normas que regem essa relação, não seria necessário nem mesmo recorrer ao judiciário. Quando um usuário recorre ao judiciário, já é sinal de que ele teve algum direito violado. Recorre e ganha, né? Bem entendido. Então, eu acho que tem que ter realmente projetos, tem que ter intervenções, tem que ter projetos legislativos, mas eles têm que ser voltados ao benefício ou a regular uma situação que já existe de fato, embora não de direito, ou a beneficiar o consumidor, que é a parte fraca, é a parte mal informada, é a parte com menos recursos.
Muito obrigado, doutor Mário, pela presença. Desembargadora, também muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. O TV Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.